E aí, gente, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Chegamos aqui para assistirmos mais um quadro aqui do meu canal. Assistimos juntos, te convido a assistir junto comigo esse vídeo aqui que você viu aí na thumbnail, a animação que ainda assombrava Guilherme. É aquele tradutor, aquele dublador, né? Tradutor, aquele dublador. Vamos assistir juntos? Muito jóia, vamos assistir juntos, vamos lá. Tô lembrando agora, eu sentado no chão do estúdio, após gravar a primeira parte das falas de Deus, eu tive que sentar no chão. Aí eu fiquei, Deus me ajuda, me ajuda. Eu concluí, por favor, para eu honrar seu nome, por favor. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Esse cara dormindo aqui atrás é o faraó Ramsés II, ou pelo menos a réplica do que sobrou dele. Ramsés! Liberte o meu povo! Eu estou no MAB, Museu de Arqueologia Bíblica, que fica aqui no NASP, em Engenheiro Coelho, o primeiro museu do gênero na América do Sul. E aqui eu estou na seção do Egito, onde tem vários artefatos originais e também réplicas que ajudam a contar a história bíblica. Mas em 98, a DreamWorks decidiu contar a história do Êxodo através de uma animação. E foi épico. Veja o poder de Deus. Deus o salvou para ser o nosso libertador. Nossa mãe pôs você no rio numa cesta para salvar a sua vida. Eu sou o Deus dos teus ancestrais, Abraão, Isaque e Jacó. E aí, você já assistiu esse filme? José do Egito é o nome do filme, né? José do Egito. Eu assisti faz muito tempo, hein? Eu tava vendo aqui que eu ia reagir a esse vídeo aqui. Eu tava até pensando em assistir de novo. Vou assistir de novo e vou relembrar aqui pra mim trazer mais sobre esse. Eu assisti há muito tempo, era criança quando assisti isso. Você tem que entender que ninguém nunca tinha tentado algo parecido. A Disney usava seus desenhos para dar vida às fábulas com princesas indefesas, enquanto a Pixar estava tentando dar vida a insetos e brinquedos. No Japão, os animes estavam interessados em fantasias e lutas, mas quando dois judeus, Steven Spielberg e Jeffrey Katzenberg, criaram a DreamWorks, eles decidiram dar vida a uma das histórias mais importantes do judaísmo e do cristianismo, o Êxodo. A Evangeline ama esse filme. Todas as vezes que ela coloca para assistir, para mim é irresistível sentar para acompanhar pelo menos a primeira cena, que é épica. Mas já que nós estamos num museu de arqueologia, vamos corrigir alguns fatos. A primeira coisa que nós vemos no filme é um disclaimer dizendo que a animação tomou liberdades criativas e que modificou partes da história e que ele é baseado no livro de Êxodo. Então, para os puristas, aqui estão algumas correções. Diferente do filme, de acordo com o relato bíblico, Moisés sabia quem era sua mãe e ele teve contato com sua família durante toda a sua infância. Moisés não conheceu Zípora enquanto estava no Egito e ela foi ridicularizada diante dele. O faraó da época de Moisés foi provavelmente Tutmés III e não Ramsés II, de acordo com várias descobertas arqueológicas, o que posiciona a mãe adotiva de Ramsés como Hatshepsut, uma das poucas mulheres que atuaram como faraó. Mas eu peço por favor para os puristas desconsiderarem essas inconsistências que foram de liberdade criativa, porque aqui a gente está falando de arte, e arte na sua forma mais pura. E existem 4 motivos para esse filme ser impecável, e o primeiro é a trilha sonora. A trilha sonora foi composta por ninguém menos que Hans Zimmer, que é o homem que fez a trilha sonora de Interestelar, Gladiador e do Rei Leão. Ela é impecável e ela levou o Oscar pelo trabalho em O Príncipe do Egito. As músicas desse filme constroem um sentimento épico para toda essa... Eu falei José do Egito, né? É Príncipe do Egito. Para ver quanto tempo já que eu assisti já esse filme. Príncipe do Egito. História e entrega uma das melodias mais memoráveis de todos os tempos. A música não apenas acompanha as cenas, mas ela define o tom nos momentos cruciais, como a libertação dos hebreus e o conflito entre os irmãos. O filme foi amplamente aclamado por esse trabalho e ganhou o Oscar de melhor canção original por When You Believe,
interpretado por Whitney Houston e Mariah Carey, uma das músicas mais emblemáticas da história do cinema. E eu já me emociono logo de cara com esse filme, porque a primeira cena, ela já mostra os hebreus cantando enquanto eles estão sendo escravizados no Egito. E como teólogo, eu entendo que essa é uma mensagem muito poderosa de algo que era comum para os hebreus. Durante toda a sua história, eles foram escravizados, exilados muitas vezes, e eles sempre cantaram, sempre usaram da canção para dar vazão à sua alma. E tem um salmo que é belíssimo, que é o Salmo 137, para mim o mais belo dos salmos, onde eles estão exilados na Babilônia e os soldados pedem para eles cantarem uma música da sua terra e eles se recusam, dizem que não vão fazer, mas o resultado dessa recusa é justamente esse belíssimo salmo, essa belíssima canção onde eles dizem: como poderíamos cantar as canções do Senhor em uma terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão direita perca as suas habilidades, que me grude a língua ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Então, esse era um povo profundamente arraigado à sua terra, com uma história que combinava música e sofrimento, mas também muita alegria. Em O Príncipe do Egito, a música não é para enfeitar ou para fazer um momento divertido como na Disney. Ela é a forma mais bela de contar a história mais triste. Cara, é muito bem feito, né? Até nos nossos dias aqui, hoje a gente olha e vê como que foi um trabalho extraordinário, né? Assim, muito bem feito. E é legal a frase que ele fala assim, muita dor e sofrimento e mais alegria. É coisa de doido, né? É só quem tem o Senhor mesmo para poder falar, né? Falar uma frase dessa, em meio à dor, alegria. É uma coisa que o cérebro, ele não entende direito. É só em Deus mesmo. O segundo motivo para esse filme ser genial é o desenho. O filme apresenta uma das melhores animações da época. A cena do Mar Vermelho precisou de 22 artistas e 3 anos para ser terminada, combinando desenho à mão e CGI. Muitas cenas parecem quadros elaborados, ricos em detalhes e cheios de simbolismo. A sequência em que Moisés descobre sua origem e então os desenhos na parede ganham vida é uma obra de arte à parte. E o terceiro motivo para esse filme ser épico são as vozes. Mais especificamente, no Brasil, a voz. Guilherme Briggs, pensando na sua carreira, tudo que você já fez, a voz do Optimus Prime. Eu sou Optimus Prime e deixo essa mensagem para que nossas histórias sejam lembradas sempre, pois nessas memórias seremos eternos. Superman. Cara, eu nem lembrava que ele fazia o Superman. Mickey. Cara, é ele que faz o Mickey? Pobrezinho do Tubbs. Tá definhando. Buzz Lightyear. Ao infinito e além. É marcante. E aí a gente tem a voz de Moisés e Deus no mesmo filme. Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora. Como que você vê o impacto que esse filme teve sobre você e na sua carreira? Qual a importância que você dá para esse filme? Eu faço um homem simples, né, gago, e apesar de não mostrar isso muito na animação, né, mas um homem até frágil e cheio de problemas, e uma voz de uma divindade. Como fazer a divindade, né? Como fazer a voz de Deus? Eu tentei fazer o Moisés da forma mais natural, mais sofrida, mais humana possível, e na hora de Deus eu fiquei tão nervoso, tão emocionado que eu comecei a chorar quando eu fui fazer a voz de Deus. E eu meio que decorei as falas, algumas eu fiz grande parte delas eu fiz de olhos fechados, eu escutava e ia falando para poder me acalmar, me concentrar. E Deus o que eu imagino de Deus, que a gente não pode fazer uma voz, não é solene, não é autoritária, mas é uma voz de um ser, né, que viu, fez, já
ele era, ele foi, ele vai ser, tudo ao mesmo tempo. O tempo não existe para ele. Então é uma criatura tão antiga, tão velha, tão experiente, que ele é totalmente pleno, calmo, entendeu? E passa essa coisa de pai eterno, de coisa de eternidade. Então, assim, para achar essa voz foi complicado, que eu queria passar a emoção, mas não podia muito, e tinha que fazer ele pleno e calmo. Vai, Moisés, tira as sandálias dos pés, que o chão que pisas é terra santa. A forma de enunciar, de falar, entendeu? E ao mesmo tempo tem aquela parte, quem é, não sei o quê, vai agora, como um pai mais vigoroso, né? E eu fazia, eu me arrepiava, toda hora eu ficava arrepiado, aí chorava, arrepiado, chorava. Foi complicado para mim, sim. Dizem que o ator, quando ele interpreta, ele mais do que finge, ele realmente passa Ele incorpora. a incorporar, a acreditar naquilo que ele está fazendo. É isso que te trouxe essa emoção? Sim, quando eu fiz Moisés eu já estava emocionado, porque eu fiz um preparo antes do filme com um livro que eu li de mais de 1000 páginas, que foi dado para mim, que eu achei que ele ia me emprestar, mas depois ele falou, é seu, é seu. Isaac Bardavi, né? Isaac Bardavi, ele me deu o livro Moisés, de Sholem Asch, que é um autor, o livro de 1930 e poucos, muito velhinho o livro, né? Eu folheava ele com todo cuidado, cheirava aquele cheirinho de livro antigo, né? E o Isaac falou, você era a voz do Wolverine, do esqueleto, né? Eu vou lhe emprestar um livro, você vai ter que ler sobre Moisés, mas vai ter que ler. Eu falei, eu leio. Você tem que ler, eu leio. E aí, quando eu fui entregar o livro pro Isaac, falei, Isaac, muito obrigado. Ele, não, aquela coisa teatral dele, o quê? É seu. Eu falei, o quê? É seu. Eu falei, Isaac, eu vou ficar com esse livro, mas ele é uma edição de 1930. É seu! Então, assim, eu fui dublar, assim, meu Deus, o Isaac, o livro, a Bíblia, os personagens, toda essa parte histórica tão bonita. E aí, quando eu fui dublar Deus, eu pedi luz, eu pedi, Deus, me ajuda. Eu vou interpretar você e que eu não chore, que não te atrapalhe, que eu possa representar o Senhor da melhor forma possível. Toda vez que eu assisto o Príncipe do Egito, toda vez eu choro. Toda vez. Se eu ficar falando muito, eu choro de novo. Toda vez eu choro. Quando começa, principalmente na parte da libertação, quando tem aquela música Milagre só. Sim. Que daí emenda com uma outra música mais animadinha e tal. Nossa, meu Deus, ali não dá. E daí chega no Mar Vermelho. Não dá, ali não dá. Aí eu me acabo todo. E eu me chocava com certos diálogos, tipo, quando ele fala com o faraó, né? Que ele fala, são crianças, né? Ele fala, Moisés, são apenas escravos, né? Nossa, isso é tão forte, é tão intenso. Ele retornando para falar com o irmão dele, né? Com Ramsés, e aquele momento que eles brincam, eu lembro quando você pegava a cabeça de um deus, trocava com... Aí é tão gostosinho aquilo, aí ao mesmo tempo ele volta de novo e fala, poxa, liberta meu povo, meu irmão, liberta meu povo, e ele não me liberta. Então assim, tudo eu pensava, caramba, eu tô falando com meu irmão, eu sei que eu tô certo, eu tô no caminho certo, eu tenho que libertar o meu povo, meu irmão não entende, meu irmão vai morrer, meu irmão vai, entendeu? Vai sofrer a ira de Deus, ele não liberta, não consegue enxergar essa angústia, eu sentia também. E o livro me alimentava, entendeu? Como eu li o livro todo, eu ficava... Outros diálogos apareciam na minha mente, outras coisas, outros backgrounds apareciam. Mas o centro dessa animação é, sem dúvida, a sua história. E os roteiristas acertaram em duas coisas. A primeira foi a humanização desse vilão. Ramsés é apresentado pela primeira vez quando ele é criança, quando Moisés é resgatado das águas. Depois nós vemos essa relação de amizade, uma relação realmente de irmãos entre os dois. Ramsés, ele possui sua própria jornada, ele lida com a frustração e as expectativas do pai dele, porque ele é visto como inconsequente, como aquele que vai destruir tudo o que o pai construiu. Então, quando Moisés retorna para o Egito e pede para ele libertar o povo, existe um peso emocional em Ramsés. Não conheço seu Deus e não deixarei seu povo ir tão pouco. Ramsés, por favor, tem que ouvir. Eu não serei o elo fraco. O segundo acerto é Moisés. Ele é um dos personagens mais interessantes do relato bíblico e aqui ele foi desenvolvido com
excelência. Moisés é uma das figuras mais complexas que existiram. Um homem com uma identidade fragmentada, filho de hebreus, sendo criado pelos opressores do seu povo, que desfruta de todo o luxo e conforto dos egípcios enquanto observa o sofrimento dos hebreus. Um homem que comete um assassinato e foge com medo, que se isola do mundo tentando ter uma vida simples, mas que é chamado de volta ao local do crime para libertar o seu povo. O herói hesitante que pede para não ser escolhido porque ele se sente incapaz, mas que vai, enfrenta o maior poder da época, liberta o seu povo. Cara, Moisés não é só um homem natural, é o maior líder, né? O maior líder que Israel já teve. Eu tava me lembrando aqui agora, eu fiz uma vez, alguns anos atrás, eu fiz uma jornada, 99 dias para ler a Bíblia inteira. Cara, esses 99 dias para ler a Bíblia inteira. A gente lia a Bíblia todos os dias, 14 capítulos por dia a gente lia. Cara, tá imersivo ali todos os dias. E às vezes, eu lembro que tinha uma coisa para fazer ou outra, eu não conseguia ler os 14 capítulos. Então acumulava para o outro dia. Então 14 mais 14 já virava 28. E assim eu ficava um monte. E aí eu fazia live todos os dias, de noite eu fazia live 10 horas da noite, lendo, né, junto aqueles 14 capítulos. Foi um tempo assim que eu fiquei muito imersivo ali na palavra, lendo muito, tendo muito tempo. Que coisa fantástica é a palavra de Deus. Mas é onde eu quero chegar, em Moisés. E aí lendo toda a história de Moisés ali imersivo, todos os dias lendo a sua história, a sua fala, a sua trajetória. Eu lembro que eu tenho gravado isso até no meu Instagram. Eu fui ler de Moisés na vez que Deus leva ele para o monte para olhar a terra que mana leite e mel, e aí fala para ele que ele não vai entrar na terra que mana leite e mel, e fala para ele que ele não vai entrar. Eu estava tão imersivo na vida ali de Moisés, em todo aquele relato, que eu comecei a chorar naquela live, assim, foi muito forte para mim, eu lembro disso. Tem até pessoas que até hoje me acompanham ainda nas redes sociais que lembram daquele dia, foi muito forte, comecei a chorar assim bastante. Deus falou muito comigo ali, ao vivo ali com Moisés, porque ele foi um líder extraordinário, fantástico, e por algumas coisas que eu não vou entrar hoje aqui, ele é reprovado, né? E ele não entra na terra que ele trabalhou tanto, que ele lutou tanto para entrar na terra de Canaã. Moisés realmente é incrível o personagem. Você gosta de ler a palavra? Gosta de ler a palavra? Quero te fazer um convite aqui, uma pausa aqui, um convite. Nós estamos lendo a Bíblia todos os dias. Se você está assistindo, assim que eu subir esse vídeo, nós estamos lendo o Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Lendo o Evangelho de João. Todos os dias, um capítulo da Bíblia nós falamos todos os dias. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se quer um quadro diferente que eu faço aqui, já começa a me seguir. Eu estou aqui numa empreitada, em um sonho de chegar a 1000 seguidores para poder fazer as lives ao vivo. Você pode me ajudar compartilhando e começando a me seguir já no canal. De volta aí ao vídeo, vamos lá. Mas mesmo assim continua cometendo erros e acertos porque ele era apenas um homem, um pecador, desde o começo até o fim. Uma figura complexa, central e arquetípica que foi belamente retratada em uma das melhores animações de todos os tempos. O trabalho da animação, da expressão facial nossa, é um filé, é maravilhoso, me ajudou muito. Sabe, as expressões faciais de Moisés, até falei com o diretor, que foi o Maurício, que se não me engano, que já é falecido, e ele falou, mesmo, a expressão facial te ajuda muito. Eu falei, não tá engessado, porque olha os olhos, como ele passa, sabe, as emoções mais sutis. O trabalho de animação da equipe do Spielberg nossa, eles foram geniais. Isso ajuda a gente, entendeu? E foi o primeiro projeto da DreamWorks, né? Foi o primeiro que eles começaram, eles lançaram primeiro Formiguinhas, né? Naquela desespero para competir com Vida de Inseto. Mas esse foi o primeiro que eles começaram e depois terminaram e foi lançado por segundo. Mas realmente a animação tem uma qualidade fantástica. E eu acho que essa história também, ela é tão antiga e ela ainda assim é muito atual. Porque quando você vai pensar, é a história do povo judeu. O povo judeu que já foi escravizado várias vezes no passado, que já passou por tanta atrocidades no século passado. Há pouco tempo também a gente teve outras coisas que aconteceram. Então, existe um sentimento de que isso não é uma história antiga, isso não é uma história distante. A gente se conecta a isso porque isso perpassa todo o tempo e esse ódio que sempre existiu pelo povo judeu, por onde quer que eles fossem, sempre perseguidos. E esse é um filme que ele fala de genocídio, fala de escravidão,
ele fala sobre fé, ele fala sobre crianças morrendo, tem momentos extremamente pesados, mas ainda assim é um filme que marcou demais uma geração. E às vezes eu fico pensando, será que a gente tem hoje no ambiente onde a gente vive, o ambiente cultural em que a gente vive, espaço para animações desse tipo? Animações que esse filme ele não suaviza para as crianças. As crianças vão perceber as atrocidades que existem ali, mas ainda assim vão conseguir apreciar. Você acha que existe espaço para isso hoje? Sim, existe. Tem uma coisa que eu posso dizer do ser humano, que ele é um contador de histórias, ele ama histórias. Nós amamos lendas, histórias e relatos, e foi isso que fez a gente evoluir, né? A gente começou a passar e guardar informação e passar um para o outro, e a gente gosta de uma história bem contada. E não tem problema a história ser pesada, da história ter coisas assustadoras, ter sangue, ter morte, até para criança. Só histórias bem contadas, por que não? E outra coisa que eu noto, que você deve notar também, né? Aliás, deixa eu deixar registrado aqui para quem está me vendo aqui, que eu sou fã desse cara. Eu vejo seus vídeos, eu vejo praticamente tudo que você posta, que eu adoro as suas críticas. Você é muito inteligente, muito sensato. Para mim, você é o melhor crítico de cinema, é o que eu mais gosto. Pronto, é isso. Ele não me pagou para falar isso. Então, você vai concordar comigo, eu acho que Hollywood subestima muito o público, porque a gente pode sim fazer histórias extremamente inteligentes, profundas, variadas, e o público vai gostar e vai fazer sucesso. Não precisa só fazer uma fórmula feita, executivos botarem numa IA para ver o que é. O público gosta disso, uma mulher gostosa, não sei o quê, um carrão, uma perseguição. Não, cara, mostra histórias profundas, bem feitas, bem escritas. O público vai responder bem. Pare de subestimar o público. A gente está subestimando demais, entendeu? É isso que me incomoda. Eu vejo minha filha Evangeline, ela vai fazer 4 anos agora, mas tem 3 ainda. Ela assiste O Príncipe do Egito, ela ama demais O Príncipe do Egito, ela se emociona com O Príncipe do Egito. E apesar de ter esses temas e essas histórias pesadas, aliás, não apesar, eu acho que é por ter esses temas e essas histórias pesadas e esses elementos que faz com que essa história seja tão marcante. Porque na cabecinha dela, ela não vai absorver tudo, ela não vai entender tudo. O conceito de escravidão para ela ainda é uma coisa abstrata. Como assim uma pessoa que é dona de outra? Para ela isso não faz sentido. Mas faz sentido quando ela vê uma pessoa inocente recebendo uma chibatada. Ela sabe reconhecer o sentimento de alegria da liberdade, quando o povo faz aquela jornada e canta e é liberta, e ela fica com o olhão arregalado vendo aquilo. Existe um poder nesse tipo de narrativa que você só alcança realmente quando você faz algo que é legítimo, real. Você está contando uma história verdadeira. O Príncipe do Egito não possui animais falantes ou princesas indefesas como nos filmes da Disney. Ele não tem cenas de luta com superpoderes, nem um mundo fantástico como nos animes. Esse é um filme que usa de 4 artes para construir uma narrativa perfeita. A música, para nos emocionar. A pintura, para dar vida a esse mundo antigo e distante. A literatura para contar essa história registrada no livro mais importante do mundo, a Bíblia Sagrada. Sim. E a 7ª arte, o cinema, para nos maravilhar e nos dar a oportunidade de ver o mundo por outros olhos, enquanto os nossos ficam marejados ao contemplar o poder dessa linda história. Estou lembrando agora, eu sentado no chão do estúdio, após gravar a primeira parte das falas de Deus, eu tive que sentar no chão e eu pedi para ninguém entrar no estúdio da Double Sound. E eu senti o ar muito gelado, né, no estúdio, é frio, e a lágrima caindo e quente, sabe, quentinho. E eu até gostei disso, que a lágrima descia, estava quentinho. Aí eu tirei o óculos, eu fiquei assim um pouco, aí chorei mais um pouco. Nossa, foi tão intenso, tão bonito. Aí quiseram entrar, eu falei, por favor, me deixa só um pouquinho aqui, me dá 10 minutinhos. Aí todos saíram, eu vi assim, todos saíram do estúdio. Aí eu fiquei, Deus me ajuda. Eu concluí, por favor, para eu honrar seu nome, por favor, para eu fazer direitinho, para honrar o Isaac, para honrar o povo judeu, para honrar a espécie humana, tudo para eu fazer direitinho, para esse filme conseguir tocar o coração das pessoas, que não seja só uma dublagem, né? E eu falei, me ajuda para eu fazer direitinho, para não ser só um trabalho, só uma vozinha. Eu quero passar a emoção correta para o senhor, por favor. O Príncipe do Egito, para mim, é uma das mais belas animações feitas em todos os tempos. E é triste a gente ver que não existam tantas narrativas como essa hoje em dia. Na verdade,
Eu não consigo pensar em uma sequer que tenha esse nível de qualidade técnica e de narrativa profunda, complexa, que consegue nos contar uma história tão humana e tão necessária. Se você gostou desse vídeo, eu peço encarecidamente para você se inscrever nesse canal. A sua inscrição faz toda a diferença. E eu tenho certeza também que você vai gostar. Cara, muito bom esse vídeo, já segue o canal. Eu vou colocar na descrição aí o canal, mas o canal é do Jurandir Gouveia, muito bom esse, tô acompanhando aqui agora o canal dele aqui. Já segue ele aí, muito bom, tá bom? Já deixa o like lá, já deixei o like no canal. E também quero te pedir, se você gosta de conteúdos assim, já deixa o seu like aí, já compartilha. Esse é um dos quadros, dos muitos que a gente tem aqui. Estamos lendo a Bíblia todos os dias, 7 e 7 da manhã, tem vídeo novo aqui no canal. Tem esses vídeos de react aqui, vídeos do YouTube, toda terça-feira. Tem vídeos ao vertical, reagindo na quinta-feira. E tem o bate-papo também no sábado. Muito conteúdo, vale aí o seu like. E é isso, se gostou do canal, é isso, compartilha. E até o próximo vídeo, até a próxima reação. Um abraço.